Olá! Sabe aquela sensação, aquele sentimento forte sobre algo que está para acontecer, que surge do nada e a gente fica se perguntando de onde é que veio isso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na linha fascinante que separa um simples pressentimento de uma verdadeira profecia. Tudo isso, claro, conforme o entendimento do Espiritismo, que mostra como esses dois fenômenos são, na verdade, bem diferentes um do outro. É uma experiência que quase todo mundo já teve, não é mesmo? Aquela intuição inexplicável, aquele feeling de que algo vai acontecer. E é justamente a partir dessa sensação tão comum que a gente vai começar a nossa exploração sobre o que a doutrina espírita nos revela. Então, para começar, vamos focar no fenômeno que é, de longe, o mais comum e mais pessoal, o pressentimento. Vamos entender o que define os chamados médiuns de pressentimentos e de onde vem essa capacidade intuitiva. Olha, a palavra-chave aqui é imprecisa. Um pressentimento não é uma imagem nítida, uma cena clara do futuro. É mais uma intuição, uma sensação meio vaga. É como olhar para algo bem longe e ver só a silhueta, sem conseguir definir os detalhes, sabe? Tá, mas de onde vem essa intuição? De acordo com o entendimento espírita, ela pode ter basicamente duas origens. Pode ser uma espécie de dupla vista, que nada mais é do que a capacidade de enxergar as consequências lógicas de algo que já está acontecendo agora, ou então pode ser o resultado de comunicações espirituais bem sutis, quase como um sopro. Mas o ponto principal em ambos os casos é que o pressentimento serve, na maioria das vezes, como uma bússola, uma ferramenta de orientação para a nossa própria vida. Ok, agora a gente vai mudar de patamar. Vamos sair desse campo da intuição pessoal e vaga para entrar num território bem mais específico e muito, muito mais raro. Vamos falar sobre os médiuns proféticos, cuja missão é algo bem mais coletivo. Perceberam a diferença fundamental na palavra usada aqui? Não estamos mais falando de intuição imprecisa, e sim de revelação precisa. A profecia, neste contexto, é a comunicação clara, direta, de eventos futuros e sempre com um propósito muito bem definido. A profecia não é para benefício próprio, de jeito nenhum. Ela tem um caráter coletivo. Conforme essa visão, é uma revelação permitida com um objetivo maior: instruir a humanidade sobre questões de interesse geral. E é exatamente por isso que é um dom tão excepcional, algo conferido a pouquíssimas pessoas como parte de uma verdadeira missão. Certo. Para não restar nenhuma dúvida, vamos colocar esses dois fenômenos lado a lado. Agora, a gente vai ver preto no branco as diferenças cruciais entre um pressentimento e uma profecia. Vamos analisar juntos, olha só. O propósito. No pressentimento é pessoal. Na profecia é coletivo, é ensino. A precisão, imprecisa e vaga no primeiro, clara e detalhada no segundo. E a natureza, uma habilidade relativamente comum, contra uma missão que é genuinamente excepcional. Fica bem claro assim, né? Mas calma lá. O entendimento espírita traz um alerta muito importante sobre a profecia. Identificar um verdadeiro profeta exige um discernimento enorme, porque existem marcas bem claras que separam a verdade da ilusão. E aqui vem um ponto que é um choque de realidade. A doutrina espírita nos alerta que, para cada profeta verdadeiro, existem muitos outros que podem se enganar, confundindo os próprios pensamentos com revelações, ou, o que é pior, agindo por interesses que não são nada nobres. Então, como é que se faz para distinguir? A resposta não está em sinais espetaculares ou coisas do outro mundo, está no caráter da pessoa. Um profeta verdadeiro, segundo essa visão, é reconhecido antes de tudo pela sua moralidade, pela coerência entre o que diz e o que faz. A inspiração divina não estaria associada a quem não vive uma vida reta. E essa citação resume tudo de uma forma muito poderosa. Não é possível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. A coerência entre a mensagem e o mensageiro é, no fim das contas, a prova final. É um critério de validação moral, acima de qualquer outra coisa. E assim a gente chega na nossa reflexão final. Depois de tudo isso, fica claro que a ideia central, seja numa intuição pessoal ou numa suposta revelação para todos, é sempre o desafio do discernimento. E com isso, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Como é que a gente pode diferenciar uma revelação genuína de algo que é simplesmente fruto da nossa imaginação? Talvez essa jornada para distinguir entre a intuição útil e a pura fantasia seja uma das buscas mais importantes do nosso autoconhecimento.